Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Victor Tomás Souza e hoje temos mais um vídeo, claro, não poderíamos deixar de passar e fazer mais um vídeo pro canal e espero que vocês gostem. Hoje o tema a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo e amizade, porque é tão difícil de se conectar. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal, como aconteceu e acontece comigo. É o seguinte, minha gente, às vezes pra mim a solidão dói tanto. Dói tanto, eu sinto uma solidão que dói tanto que parece que chega a ser uma dor física. E de fato, pra mim, eu sinto uma dor física real que também me faz me sentir sobrecarregado por querer ter uma amizade constante. E eu tenho fibromialgia. E nessa sobrecarga eu acabo sentindo dores de fato físicas. De tanta solidão, de tanta dor nessa solidão que eu sinto. É como se tivesse um peso no peito, uma falta que não se preenche. Não se preenche de forma nenhuma. Eu não sei como preencher, eu não sei como poder fazer isso até hoje. Por mais que eu tente, me esforce, tente mascarar os sinais e sintomas do autismo adulto até hoje, que às vezes a gente ainda tenta, mas é uma coisa que ainda eu não consegui preencher, de ter uma amizade verdadeira, assim, que me entenda, que pudesse me entender de verdade, do jeito que eu sou e como sou. Para não dizer que eu não tenho. E tem uma pessoa que ele não é apenas uma pessoa. Ele consegue me entender. E ele é o meu amor, meu grande amor. Eu não sei, assim, ele é meu grande amor. Ele consegue me entender mesmo quando eu tô quieta, é porque eu tô fazendo alguma coisa ou porque eu realmente tô em silêncio. Ou tô fazendo alguma coisa, mas geralmente é o silêncio. Mas também às vezes faço outras coisas também, como estudar e essas coisas. Mas o silêncio chega a ser absurdo. E ele sabe às vezes, esse vazio que eu sinto de ter mais amizades, de ter mais pessoas para poder contar. Enfim, apesar de que ele vale por 1000, viu? Eu quero e desejo que esse desejo de estar perto das pessoas, eu quero poder sentir esse desejo de estar mais perto das pessoas, sentir que faço parte do meio delas, mas quase sempre fico ali na margem, na beira do muro, fico em cima do muro, observando de longe, tentando entender como as outras pessoas conseguem
se conectar de uma forma tão fácil que eu não consigo. Parece uma coisa tão simples assim, e pronto, e acabou-se. Que fazem, que se conectam em coisas de segundos. Tem uma afinidade, tem gente que tem afinidades em coisas de milésimos até. E tipo, eu tenho medo. Eu confesso que eu sinto um pouco de medo. Medo de ser rejeitado, de falar algo errado, de não responder no momento correto, a resposta correta, na hora certa. Ainda medo de ser visto como estranho. E ainda sou visto como estranho por vários fatores. E um deles é a questão do autismo também. É um dos motivos que eu sou visto como estranho. Até demais. Mas tem outros motivos. E outros gatilhos também. Mas é quando sinto que não consigo manter o ritmo. E quando tento sentir que não consigo manter, que é o ritmo, os outros parecem correr, parece ter pressa, parece que vai tirar o pai da forca, velho. Parece que as pessoas têm pressa de conversar assim rapidamente, de falar rápido, de ser agoniado assim. Parece que nunca se viram na vida, embora às vezes as pessoas passem um tempo sem se ver, mas parece que passa a conversa entre elas passa em milésimos de segundos, como eu já falei. E eu não consigo manter esse ritmo nem a pau. Não consigo mesmo. Os outros parecem ter uma pressa e, como sempre, eu fico caminhando nas beiradas. Fico caminhando nas beiradas, assim, né? Meio que nas beiradas, comendo pelos cantos. Fico andando dando os meus passos curtos, desajeitados. Sou meio desajeitado, sempre fui desajeitado. E estabanado também. Sempre fui meio estabanado e desajeitado, com meus passos curtos. E o silêncio entre eu e as pessoas, entre eu e as pessoas, cria uma rapidez, de uma forma tão rápida também. Eu me afasto, eu acabo me afastando logo também, né? Porque até mesmo para me recuperar as minhas energias. Mas quando volto, parece que eu perdi tudo. Parece que eu cheguei tarde demais e perdi tudo. A amizade parece que esfriou. Esfriou de vez, ou não, parece que nunca existiu. Ou nunca chegou a existir de momento algum. De verdade, ficar preso nesse ciclo, desejando desejando criar laços, desejando sempre criar laços que quase nunca
consigo sustentar, ou nunca consegui sustentar, esse laços de amizades. Por isso que é tão difícil para mim se conectar, ter uma conexão de amizades. E no meio disso tudo existe a esperança para mim. Eu acredito que nesse meio, eu acredito na esperança, no, porque apesar da dor e da dificuldade, eu sei que existem pessoas que não pedem para ser diferente do que eu sou, que não se incomodam com meus silêncios, com meu jeito, que entendem meus limites, minhas limitações. Quando acho alguém assim, é uma raridade, é uma preciosidade para mim. Parece que é uma joia rara, a joia mais preciosa do mundo, de verdade. Parece uma joia muito valiosa mesmo, que você quer agarrar e não soltar mais. E a gente faz um esforço dobrado para não perder. Mas que parece ser tão real e profundo, que vale mais que qualquer multidão. Para mim vale mais do que vale qualquer multidão. Vale mais do que estar no meio de várias pessoas tentando me encontrar ali, apesar de ser que eu não vou conseguir, ou raramente vou conseguir, tentar achar alguém para me conectar. É raridade, mas pode acontecer. E tipo, eu só queria que fosse menos difícil, não só para mim, mas por todos os autistas que passam por essa dificuldade de conexão de amizades. Eu tenho esperança de que um dia a gente possa melhorar, não que a gente não seja evoluído, mas que a gente possa ser mais inclusivos nesse meio de amizade, e que pessoas nos incluam e possam nos entender, nossos limites, nossas limitações, nossos silêncios, sem que precisem pedir para que a gente mude, porque esse é o nosso jeito, cada um tem seu jeito. Esse é o nosso, esse é o meu, esse aí pode ser o seu, pode ser o de tal, de fulano, de cicrano, mas cada um tem seu jeito e esse é o meu, simples assim. E tem horas que chega a sufocar, uma sobrecarga de que pessoas precisam, tá muito tímido, muito calado. Então, às vezes tem pessoas que me conhecem desde pequeno, assim, e não falam mais porque sabe que eu sou mais silencioso, sou mais calado, mais reservado. E, assim, eu tenho alguns amigos de infância ainda que falam, e eles sabem do autismo que eu contei, e sabe do meu jeito, assim, que eu era mais calado, reservado, e graças a Deus, assim, eles respeitam esse limite. Eles falam de vez em quando no WhatsApp, mas sabe que eu sou, assim, meio na minha. E eu nunca gostei de tirar fotos quando criança. A gente brincava um pouquinho mesmo sem saber que eu era autista e tal. E hoje eles entendem porque eu nunca gostei de tirar fotos. Ficava ali na minha, reservado, mas brincava um pouquinho, mas depois voltava pro meu canto e ficava lá, no meu canto isolado, em silêncio. Eu ficava perto dos meus pais.
É, eu só queria que fosse menos difícil mesmo. Só queria sentir que não precisasse lutar para merecer ficar na vida de alguém, na vida de alguém para ter uma amizade, de ter uma luta constante. Mas às vezes parece ser tão difícil, ao menos para mim. Falo por mim, eu, Vitor, pelas minhas condições, meus limites mesmo. E muitas vezes eu fico aqui, ó, com meu fonezinho isolado, tá lá o pessoal conversando, até mesmo em família, quando tem alguma comemoração assim, de aniversário de algum primo, tia, tio, até minha avó mesmo, que hoje tem 98 anos e fez 98 anos em junho, e teve muito barulho e eu quase que endoidava. Não teve abafador nem fone de ouvido certo para que diminuísse o barulho, mas o barulho assim do som super alto, som de música mesmo, tava super alto para mim. Então eu já tava começando a ficar isolado no quarto da minha avó, com abafador, deitado e encolhido. Talvez um dia eu encontre, ou todos nós encontremos, mais dessas pessoas que possam me ver ou nos ver como eu posso dizer, me ver e me incluir de verdade na vida dela, como um amigo, como na sua amizade, no seu ciclo de amizade, que me embale nos seus braços como um amigo de verdade e me entendam e nos entendam. Até lá eu deixo a mensagem. Até lá eu vou seguir tentando, no meu modo, nos meus limites, no meu tempo, tropeçando, me escondendo e às vezes ir voltando aos trancos e barrancos, porque fazendo como eu posso dizer, aos trancos e barrancos, eu não quero desistir de acreditar nas amizades. E eu não vou desistir de acreditar nisso um dia. Apesar de que às vezes eu tenho um pensamento de que a gente é assim. A gente só vale o que tem. Se a gente tiver R$ 1 no bolso, a gente só vai valer R$ 1 no bolso. Se a gente tiver um salário mínimo, trabalhar com salário mínimo, a gente vai valer aquele trabalho de um salário mínimo. E pessoas vão nos chamar, independente de como a gente for. Se é silencioso, se é reservado, se é calado, se é isso, se é autista ou aquilo. Mas às vezes eu penso muito dessa forma. A gente só vale o que tem. Então, se a gente tem alguma coisa para oferecer, as pessoas vão nos aproximar da gente e não querer fazer o que bem quer, assim, tentar explorar de alguma forma a gente. Mas eu acredito ainda assim nas pessoas boas, de bons corações, que querem o bem da gente sem olhar a quem, sem querer nada em troca, simplesmente nossa amizade. E quando a gente encontrar essas pessoas na vida, que a gente saiba guardar, que a gente saiba valer a pena dessa amizade e que não jogue fora, nem a pau, agarre com unhas e dentes. E essa é minha mensagem.
do meu vídeo de hoje, minha experiência de vida e um pouquinho também da minha história. E esse sou eu. Beijo, pessoal. Até a próxima. Em breve tem mais vídeos por aí.